Boa tarde! Boa tarde! Começa agora o programa Singularidades, do Conexão UFSC. Aqui você vai ver costumes, histórias e sonhos singulares que se unem de forma plural. Conheça nessa edição as vivências dos povos indígenas, muito presentes em nossa universidade. E além disso, você confere a história do primeiro aluno indígena a se formar no curso de Antropologia da Universidade Federal de Santa Catarina. O terminal de ônibus que se tornou casa de passagem no Saco dos Limões. E um documentário sobre o povo indígena Laclanô. Tudo isso agora no Singularidades. Piqueu Itiá, que faz parte do povo Laclanô-Xoclen, luta para melhorar a estrutura da casa de passagem indígena no terminal Saco dos Limões e pela permanência na UFSC. Confira agora. Esse projeto de moradia estudantil específica que atenda a todas as necessidades dos 14 povos indígenas que existem aqui. São os 305 povos pelo Brasil, com mais de 175 línguas faladas, e a Universidade Federal de Santa Catarina tem uma etnia que é a qual eu pertenço, que é a Laclanô-Xoclen, a única existente no mundo, somente em Santa Catarina. E é importante ressaltar isso porque estamos num período político, numa discussão política em termos territoriais, e é o mínimo que a universidade deve fazer por nós, é estar dando essa assistência. Bom, na verdade eu sempre fiz antropologia, sempre fiz essa etnografia. Não foi uma escolha difícil para mim. Eu tive basicamente todo o meu período antes da UFSC fazendo pesquisa, pro colégio onde eu atuava também como era aluno, era orientador, mas praticamente pesquisador da escola, meio que tudo assim. Então o objetivo por ter escolhido o curso foi basicamente isso, Eu comecei já antes da universidade trabalhando antropologia, tanto na escola quanto na comunidade no modo geral. Em 2018, quando eu vim, o meu avô ele pediu para que eu não viesse, Ele tinha uma visão de mundo diferente, assim, em relação a essa questão acadêmica e tal, E era uma pessoa que eu respeitava muito, assim, minha avó também, mas eu meio que ignorei, não pela razão de ignorá-los, mas pela importância que eu sentia de eu estar fazendo isso aqui, Então tentei, fiz o vestibular e acabei vindo para cá e eu tive uma perspectiva assim na verdade, eu diria que teria um choque cultural não por conta da disciplina, mas por conta do espaço, Porque quando eu vim eu não tinha onde ficar, a gente ficou na ocupação, eu vim com os amigos aqui, passaram também na ocupação da Maloca. E foi um pedaço bem difícil para mim, porque, a gente não tinha um auxílio de bolsa, essas coisas, Foi o meu primeiro ano de UFSC, foi, eu acho que o mais complicado, assim, foi o de mais de luta também, Tanto é que isso, sei lá, eu carrego comigo, assim, são situações que passaram na minha vida que eu estava muito lá embaixo, mas eu cresci muito em termos políticos, Seu Vetiá. Outro Vetiá, esse aqui. O que é esse? Esse aqui é o Vetiá Priprá. Seu Idu Priprá também foi uma liderança. Um tio-avô. Esse que era em Blumenau, quando ele morava em Blumenau. Ele trabalhava de servente pedreiro. Essa aqui é minha falecida avó. A mulher do seu Alfredo. Essa era em Blumenau também. Na época eles se mudavam para a cidade para trabalhar, para vender os artesanatos e tal. E família para nós indígena não é exatamente um conjunto de pessoas, É uma dádiva da vida, Você tem ali uma estrutura de vida, Você tem um contexto social, que te constrói como pessoa, Meu pai me ensinou cantos, espirituais, me ensinou a reza do Candomblé,
que eu faço às vezes quando eu estou triste, quando eu estou sozinho, que me ajuda a espiritualizar. Então, essa é a essência da minha família, né? Espiritualmente, eles me carregam, né? Meu avô era, tipo, meu eixo, né? Meu tripé do negócio. O nome dele é Choclen Cangó, mas na época, né, que foram fazer os documentos deles, né? Ainda não, antes ainda da FUNAI, colocaram como Alfredo Paté. Né? O Alfredo Paté foi uma liderança indígena, que foi um dos desbravadores que fundou a aldeia onde meus pais moram hoje, que é a aldeia Bugio, né? Que lutou muito pelas causas do povo Choclen, teve em Brasília muitas vezes, né? Já foi cacique também, tudo. Foi um grande líder, assim. Tanto é que a partida dele foi, tipo assim, do jeito que ele sempre viveu, né? Nunca faltou nada, mas nunca teve tudo, mas também nunca faltou nada. E assim, o meu sonho quando eu entrei na universidade era que ele assistisse a minha colação de grau, né, a minha formatura. E quando ele perdeu a noção assim das pessoas, das coisas, que ele teve amnésia, a partir daquele dia eu fiquei pensando assim, nossa, acho que o meu sonho não vai se realizar, né? E meu sonho era que meu avô tivesse na minha formatura, no ano que vem, com a minha avó. Porque eu tô seguindo essa carreira, é uma homenagem a ele. Desculpa. Ai. O maior exemplo que eu encontrei na minha vida. Eu sou uma pessoa muito espiritual, assim, né? Inclusive, assim, em alguns encontros que eu fui, né? Eu tive com a licenciatura indígena, eu tive com um grupo Guarani também, ainda no Morro dos Cavalos, né? Eu fiz uma reza espiritual, eu tive no ATL agora, do ATL Sul, em Chapecó, no Todo Chimbangue, né? A gente faz essas rezas espirituais porque a gente carrega a família dentro da reza, né? O símbolo disso é a família, né? É manter a família. A reza do Carmen disse assim, ó, em Jovatine, em Cambra, em Cholene, tipo assim, olha por mim, cuida de nós, dos meus filhos, da minha família. A família. A família é o ponto forte de qualquer ser humano. Eu penso que eu serei uma grande referência para o meu povo, né? Eu serei uma referência por conta da minha atuação política, talvez, né? Eu imagino, assim, que o auditório do Garapuvu vai estar cheio no dia da colação de grau, né? Mas, assim, porque eu recebo muitas mensagens, assim, de pontos positivos, que dizem, não, você está nos representando, você não pode nos deixar, você tem que continuar. Porque, às vezes, assim, já me passou pela cabeça, assim, inclusive nas fases finais agora, de trancar o curso e tirar um pouco o pé, assim, pensei, não. Mas as pessoas vêm, elas acolhem, elas falam, não, você tem que fazer. Pelo fato de eu estar, né, na frente de luta da Casa de Passagem, eu estava na frente de luta da Moradia Estudantil, né, e ainda estou nessas articulações políticas dentro da universidade, agora assumi um outro cargo aí na PROAF, justamente por conta de um racismo institucional que eu considero por parte da universidade em alguns quesitos. A gente tem que fazer valer estar aqui, né? Tem que fazer valer o trabalho que teve pra gente estar aqui. Porque alguém lutou pela gente, a gente tem que lutar pelos outros, né? Em relação à Casa de Passagem, sábado eu vou ligar pro Sadraque hoje. Sábado a gente está programando uma feijoadinha lá, eu vou pedir para fazer à tarde, né? Que o Rodrigo vai também, por causa ele quer conversar com o pessoal por conta do TCC dele que ele vai fazer sobre a Casa de Passagem. Então, se vocês quiserem participar, eu estou aqui no Goitaxá, é a Casa de Passagem aqui no Tissac, né, no Saco dos Limões, onde fica
o pessoal caingangue que vem para vender seus artesanatos e as suas artes. Eu também sou artesão nas horas vagas, né? Isso aqui é um trabalho que eu faço. Trabalho com madeira, né? Umas possíveis luminárias que vão sair aqui, não estão prontas. É aqui que é o lugar que eu venho geralmente quando eu tenho um tempo assim, tomar um mate, conversar, comer alguma coisa. Hoje vai rolar uma feijoada ali. Pode até entrar assim, spa. Esse aqui é um espaço coletivo. A gente mistura as coisas aqui. O pessoal faz um turno. A outra é um feijão. Bem caprichadinho. Aí aqui o pessoal sempre precisa desse espaço para estar fazendo a janta, fazendo almoço, né? Então todo mundo utiliza esse espaço aqui na Casa de Passagem. É um dos locais que é o meu refúgio também, né? Tipo questão de trabalho. E vamos falar agora do mal-entendido judicial entre a Prefeitura de Florianópolis e os indígenas caigangues. O Piquet, que você conheceu na reportagem anterior, é um dos articuladores da comissão que cuida do projeto. Na reportagem a seguir, você confere qual é a situação e as demandas das pessoas que vivem no local. O Terminal de Integração do Saco dos Limões, o TISAC, foi entregue em 2003 junto a outras 8 estações de coletivos. Na época, a estrutura recebeu o investimento de R$ 912 mil e fazia parte de um projeto da Prefeitura para a integração do sistema de mobilidade urbana da capital catarinense. Desativado em 2005, o terminal ficou abandonado por anos. Desde 2016, o local funciona provisoriamente como casa de passagem para indígenas caingangue, que migram para Florianópolis e vivem da venda de artesanatos. O objetivo dela não é só trazer as pessoas, mas também ter um ponto de venda dos artesanatos indígenas, tanto caingangue como choclen e também guarani, né, que são os que passam nessa casa de passagem. Atualmente, residem aqui cerca de 20 famílias. No verão, este número aumenta. Hoje, a principal demanda dos moradores são as melhorias no sistema de esgoto, já que eles contam com apenas 4 banheiros químicos. As fossas ali que nós queria que eles arrumassem, né? As fossas do banheiro. Eu acho que vem um monte de família pro verão. Vai vir um monte. A Prefeitura de Florianópolis apresentou 2 opções de locais para os indígenas, mas as áreas indicadas apresentam problemas. E teve na última audiência a FUNAI que teoricamente disponibilizou um prédio no centro da cidade, né? A FUNAI nunca teve um prédio, né, que paga aluguel em São José, e agora tem um prédio no centro da cidade que vai ceder para as comunidades indígenas, que é um absurdo, né? Eu corri atrás, pesquisei, conversei com o chefe do CTL de José Boiteus, né, da FUNAI, e ele me disse que isso não é possível justamente porque esse prédio foi destinado para construir a sede da FUNAI em Santa Catarina. Lá onde que eles queriam levar nós, é um prédio, né, que eles queriam. E daí não tinha como, porque daí essas nossas crianças, eles gostam de brincar, daí não tinha como eles sair para fora, porque a BR ficava bem na frente da porta ali do prédio. E daí tem que nós lutemos, né, com nossos bambu para fazer nossos artesanatos, e lá não tinha como nós fazer nossos artesanatos. E daí não tinha nem espaço lá porque aqui nós sentamos em qualquer lugar assim, nós fizemos nossos artesanatos. E tem espaço bom aqui para nós. E lá não tinha como. Inclusive até tentaram ceder um espaço, fica no Monte Verde, né, próximo ao Floripa Shopping, um pouco antes ali. Mas é perto da SC, né, que é um tanto perigoso, e é com uma ribanceira que é bem desnivelada, tem um córrego, então tem todo um plano socioambiental para construir, e na verdade não tem como você construir alguma coisa, porque é um aterro sanitário. Então como é que você vai construir uma casa de passagem no aterro sanitário, né? E é bem nítido que esse preconceito, né, por parte da prefeitura está tentando excluir os indígenas aqui do centro da cidade, né? Em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, os articuladores do movimento já apresentaram às autoridades um projeto para transformar o terminal em casa de passagem e também em centro de cultura indígena.
Junto com o Lab Project da UFSC, a gente construiu um projeto da Casa de Passagem, que tem basicamente para colocar um número de 300 pessoas, né, que é o que passa anualmente no Goitaxá, aqui no terminal. E esse projeto ele foi construído, né, de uma forma sustentável. Ele foi pensado para agregar todas essas pessoas. A Justiça Federal, em junho deste ano, autorizou a realização de obras de melhorias no espaço, mas até o momento nenhuma manutenção foi feita no terminal. Nós tentamos contato com a Prefeitura de Florianópolis, mas até o fechamento dessa edição não tínhamos recebido retorno. Após o intervalo, você vai conhecer o documentário que foi produzido para entender a cultura do povo Laclanô em Santa Catarina. Além das informações sobre o vestibular unificado IFSC-UFSC 2023.1. Voltamos já. Na dúvida, não compartilhe. Confiança não é algo que se ganha da noite pro dia. É difícil a gente acreditar totalmente nas coisas que um desconhecido fala. Com fontes de informação, também deve ser assim. Receber um link com alguma coisa chocante ou absurda? Cheque. Sempre cheque. Tem alguma coisa de errado com o endereço? É de um site que você costuma acessar? Ou você nunca viu essa página antes? Precisamos suspeitar toda vez que recebemos informações estarrecedoras, principalmente em sites desconhecidos. Procure sempre um telefone ou endereço de contato e também aquela seção Quem Somos. E é sempre bom lembrar, na dúvida, não compartilhe. Esporte, cultura, informação. Há 20 anos, esse é o compromisso diário da Rádio.UFSC. Para ouvir a Rádio.UFSC, acesse radio.sites.ufsc.br/site novo. Também nos acompanhe pelas redes sociais, facebook.com/radio.ufsc e no Instagram, @radio.ufsc. Rádio.UFSC, é rádio e ponto. As notícias mais importantes do seu dia, os últimos fatos da sua região, tudo que movimenta o dia a dia da universidade. TJ UFSC a partir das 7 horas da noite, ao vivo no Facebook e YouTube. Assista também a reprise às 9h15 da noite na TV UFSC. O documentário Vangoto Laclanô participou do Festival de Cinema Latino-Americano Florianópolis Audiovisual Mercosul. O povo Laclanô ele tinha um território muito grande, que vinha desde o estado do Paraná até Rio Grande do Sul. Uma arqueóloga, um poeta, um pastor icujá, uma professora e um cantor de rap recontam a história de seu povo, os Laclanô-Xokling, habitantes do sul do Brasil, o tempo do mato, a quase extinção, a retomada da língua e cultura e o protagonismo político na luta contra o marco temporal. O documentário retrata a luta do povo indígena Laclanô. O filme tem roteiro e direção de Bárbara Petris, Flávia Persson e Valderes Coquitá-Priprá, que é mestra pelo programa de pós-graduação em História da UFSC e a primeira indígena a defender um título de pós-graduação no tema de Arqueologia do Brasil. A nossa proposta é contar um pouco da história do povo Laclanô, na visão do povo Laclanô, e contar dessa resistência, né, persistência que quando houve o contato com o não indígena em 1914, muitas mortes houve, né? E muita história que foi contada não é uma história contada na visão do povo Laclanô. Então, o audiovisual hoje ele nos possibilita contar a nossa história a partir dos nossos anciões, dos nossos olhares. Então, isso tem sido muito importante e trazer isso aqui no cinema, nossa, eu estou muito emocionada.
até porque eu nunca imaginava a proporção do trabalho, a proporção que o trabalho ia tomar, né? A gente pegou um pouco da história diante do contato com os não indígenas, a retomada da língua, a questão da barragem, que afeta muito o povo, toda a comunidade, e também o marco temporal, que eles são protagonistas dessa questão, que essa história começou com o povo Lacano-Choclen. A gente esperava mostrar um pouco da nossa luta, e os relatos que a gente ouviu hoje foram muito contentadores, foram muito positivos, assim, né? Os relatos que ouvimos hoje, porque a maioria das comunidades de Santa Catarina não conhece a história dos povos indígenas, principalmente a história do povo Choclen, Lacano-Choclen, né? Então mostrar para eles que existem indígenas no sul também e ver o quanto eles ficam espantados quando eles descobrem isso, então isso sim é um impacto positivo, porque a gente começa a mostrar que sim, existem povos indígenas no sul. A sessão do dia 23 de setembro no Cine Show do Shopping Beira-Mar contou com um público grande, que participou de uma roda de conversa com os diretores, produtores e todo o elenco envolvido. Eu fico feliz, porque é o que o povo, nosso povo quer. Que contem nossas histórias, contem que nós existimos, porque fora, né, ninguém sabe que o povo Laclanó existe, que tem um povo chamado por Laclanó. No mesmo dia levou a gente para conhecer a Val dentro da Maloca, que a Maloca é uma moradia dos estudantes indígenas da UFSC, precária, num restaurante universitário que estava abandonado. Eles moram lá, eu conheci a Val ali, e a Val me puxou a orelha de cara, já disse um monte de coisa, não é índio, é indígena, e outras coisas. Um desafio muito bonito, muito bom para mim, e eu aprendi demais, né? E os meus velhos aqui sempre me incentivando muito, e eu vou parar de falar porque senão eu choro. Vou passar um pouco para a Bárbara aqui. E, nossa, estou feliz demais, gente. Estou muito feliz. As inscrições do vestibular unificado IFSC-UFSC para o ingresso em 2023 se encerram na semana que vem. Mais informações você confere no Ao Vivo com Luana Goulart. É isso mesmo, Mariana. Esse é o primeiro vestibular unificado entre o Instituto Federal de Santa Catarina, que oferta 964 vagas, e a Universidade Federal de Santa Catarina, que oferece 4.542 vagas. Os dois juntos somam um total de 5.506 vagas disponibilizadas. A UFSC direciona metade dessas vagas para o Programa de Ações Afirmativas, o qual os indígenas podem participar. As inscrições seguem abertas e vão até a próxima quinta-feira, dia 13 de outubro. Já a data final para o pagamento da taxa de inscrição é na sexta, dia 14. A prova vai acontecer nos dias 10 e 11 de dezembro, mas não é só isso. No dia 29 de janeiro de 2023, acontece um outro vestibular, dessa vez com vagas disponibilizadas somente para indígenas e quilombolas. Esse é um processo separado, feito por vagas suplementares, as quais 22 vagas são para indígenas e 9 são para quilombolas. Luana Goulart para o TJ Conexão Singularidades. E chegamos ao final da primeira edição do programa Singularidades. Obrigada por ter ficado com a gente até aqui. Nos acompanhe nas nossas redes sociais, @TJ Conexão Singularidades. E continue ligado porque a gente ainda tem muita história para te contar. Boa tarde e até a próxima!